Hoje você vai aprender. Hoje iremos falar sobre o Adão primordial, sobre o sangue dourado, sobre a estatura antiga dos hebreus. Iremos falar sobre toda essa história mesopotâmica, como também os segredos, como o tabernáculo que nos é revelado. Hoje é aquela famosa pílula vermelha onde você toma e começa a descobrir a verdade. Ou será que você não está querendo saber até onde vai essa toca do coelho, né? Pois bem, senhores, hoje o vídeo está recheado de mistérios e nós vamos debater sobre esse assunto. Claro que é algo especulativo, mas a qual eu veementemente acredito, tá? Peço encarecidamente para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, principalmente para aqueles grupos de família com a sua tia que manda bom dia todo dia, tá? E também, quem quiser conhecer o meu trabalho, restam apenas 3 vagas para o conteúdo prêmio, tá bom? Periodicamente eu abro vagas, são apenas 20 vagas. E nesse momento agora se encontram apenas 3 vagas disponíveis. Então se você quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, inclusive lá no nosso veículo de comunicação oficial, eu vou dar uma pincelada aqui. Você vê, por exemplo, eu tinha divulgado que a gente tinha 5 vagas, não tem mais, tá? Agora são apenas 3 vagas. Você vê aqui o testemunho de alunos, tá? Inclusive da última turma de agora, já obtendo sucesso, já desatando as amarras do sistema. Você vê todo o histórico de alunos que tiveram sucesso. O que eu faço, meu irmão, pouca gente aqui no Brasil faz. Eu passo meu contato pessoal, eu ensino, são mais de 100 aulas, material em PDF. Então é algo realmente gratificante aí para sua vida, tá bom? Quem quiser conhecer, na descrição você encontra, mas tem que conferir se tem vagas, tá? É preciso conferir para ver se tem vaga lá, tá? Se tiver fechado, acabou as vagas aí. Você vai saber quando vai ser aberto novamente, tá bom? Pois bem, senhores, aqui a medida está em feet, tá? Mas aqui retrata o seguinte: a estatura de Adão, de Noé, de Abraão, de Moisés, Hércules, Alexandre e César, tá? Então aqui é uma estatura. Se não me falha a memória, essa medida ela é de feet, ela equivale a 0,33 metros, ou 0,30 metros, tá? Então, por exemplo, a altura de Adão aqui, se você for analisar, ela tá 125 feet. Isso aqui dá mais ou menos aí uns 38 metros mais ou menos aí, tá? A estatura de Adão. Só que na verdade não é essa. A estatura de Adão é 60 metros. O que é dito é o seguinte: o Deus criou o ser humano à sua imagem conforme a sua semelhança, ok? Deus criou Adão à sua imagem conforme a sua semelhança. Adão, quando estava no paraíso, ele era mais alto do que quando ele decaiu, tá? Porque lá em Gênesis fala que Deus fez túnicas de pele. A tradução correta é: Deus fez uma pele para Adão e Eva, ok? Não é túnica de pele, é uma pele. Então, basicamente, Adão tinha 60 metros. Por conta do pecado de comer do fruto proibido, do fruto do conhecimento, eles decaíram, eles saíram do jardim do Éden e passaram a ter uma estatura menor, tá? Aí passaram a ter uma estatura menor do que 60 metros. Algumas pessoas chegam a dizer que tinha por volta dos seus 38 metros, tá bom? E aí, conforme foi passando as gerações, por conta de ter comido do fruto do bem e do mal, o ser humano foi decaindo a sua estatura. Então Noé já não tinha mais os seus 38 metros como Adão. O Noé tinha aí por volta dos seus 31 metros mais ou menos. Quando houve o dilúvio, foi uma a grande inversão magnética. Já estavam ocorrendo inversões magnéticas na época de Adão e Eva, só que inversões magnéticas pequenas, cataclismos cíclicos pequenos e menores. A cada 2.000 anos, ao que tudo indica, ocorrem grandes inversões. E nessa inversão magnética, o ar atmosférico, a pressão atmosférica ficou mais fraca, a compressão atmosférica mais forte, você consegue ter mais oxigênio. Então o ar ficou mais rarefeito, com menos oxigênio, e não possibilitou mais o fator gigantismo.
Se você perguntar a qualquer paleontólogo que estuda o período dos dinossauros, que estuda períodos de bilhões de anos atrás, a era paleolítica, a libélula, que seria desse tamanho aqui, ela tem 2 metros, cara. A barata, que ia ser desse tamanhozinho aqui, ela tem 2 metros. Como é que pode a libélula ter 2 metros? Como é que pode a barata ter 2 metros? Na era paleolítica. É porque o oxigênio ele era muito mais intenso. A pressão atmosférica era tão forte que num único quadrado, num único metro cúbico, a quantidade de oxigênio era muito maior. Então, isso favorecia o gigantismo e também proporcionava que seres imensos conseguissem respirar. Quando veio o dilúvio, o ar ficou mais rarefeito. Noé, ele começou a sentir, ele foi o último, ele começou a sentir o ar rarefeito. Ele não aquela nova realidade já não era mais condizente para Noé. Então ele começou a fazer vinho com uvas no desespero, porque você imagina que o cara não conseguia respirar por conta do fator atmosférico, tá? E aí começou a sua descendência, né? Abraão já era bem menor, assim, é um fator discrepante em comparação com Noé. Mas Abraão tinha aí mais ou menos os seus 9 metros, tá, de altura. É dito que Hércules tinha 12 metros. Hércules, tá? E aqui tá falando que tinha 10 metros, mas a estátua de Hércules e o documentário fala que tinha 12. Embaixo assim, ó, Hércules, uma homenagem da Grécia. O cara tinha muito mais metros do que 1,80. Então Hércules ele tinha 12 metros, Thor tinha 12 metros. Então esse era o tamanho dos caras, meu irmão. Então, olha o tamanho dos caras. Por isso os caras tinham super força. E aí foi decaindo, foi decaindo. Abraão, Moisés foi decaindo a estatura. Moisés já tinha ali os seus 5 metros. Aqui na verdade está. O cronograma aqui tá errado, tá? Moisés tinha 12 metros. Mais ou menos aí a pegada de Moisés, 12 metros. Hércules, Thor, seres da Grécia era de 12 a 8. Na era de Alexandre era de 8 metros de altura. E na era de César era mais ou menos de 6 metros de altura. De 6 a 4 metros mais ou menos de altura. Que também foi uma era próxima aí do. Depois do César tivemos Tartária. Também foi mais ou menos uns 4 metros aí. De 6 a 4 metros também, tá? E foi decaindo. Hoje nós estamos numa estatura de 1,70 m, 1,80 m. Raramente você conhece alguém que tenha 2 metros. Meu bisavô tinha. Meus antepassados tinham 2 metros. Meu avô tinha 1,90 m. Eu tenho. Meu pai tem 1,80 m e poucos. Eu tenho 1,90 m, 1,87 m, ou não, 1,89 m, tá? Mas mais ou menos 1,90 m. E assim, tá decaindo. Tá decaindo. Os próximos que virão 1,5 m, até chegar o momento que vai virar barro, meu irmão. Vai virar verdadeiramente barro como estátua de Nabucodonosor, né? E aí nós temos essa imagem aqui. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, que eu acho importante a gente ressaltar, estátua Nabucodonosor. Só para vocês poderem ter mais ou menos uma concepção, tá? Eu vou abrir essa imagem e vou colocar ela para vocês poderem enxergar, tá? Bom, senhores, aqui nós temos a estátua de Nabucodonosor. Todo mundo fala que são os impérios. Ah, é o Império Babilônico, o Império Médio-Persa, o Império Grego, que pouco se importa esses impérios. A estátua de Nabucodonosor, ela faz menção a outra coisa. Perceba que começa de cima para baixo. Você tinha um ser humano de 60 metros de altura. Conforme a transgressão, o pecado, o ser humano foi abaixando de tamanho conforme a imagem que eu mostrei para você. Então, quando Adão e Eva saíram do paraíso e vieram para a terra, Adão e Eva tinham o sangue dourado, o sangue da realeza, o sangue dos deuses. Que é. Lá no filme, eu acho que é Thor, Amor e Trovão. Eu acho que é mais ou menos. Eu não assisti esse filme, tá? Não assisti. E nem pretendo assistir. Mas eu sei que tem uma cena muito conhecida que tem um camponês lá, aqueles caras mais primatas, adorando a uma entidade. Ele faz até um sacrifício para a entidade. Só que depois a entidade se manifesta para ele e fala que ele não tem propósito, que ele vai morrer e é isso, já acabou. E aí chama Thor,
Amor e Trovão. É só essa parte que presta desse filme. E aí quando esse aí vem lá a sombra, um monstro milenar da sombra, não sei, entrega uma espada pra esse camponês e o camponês vai lá e fere a garganta do deus. E quando ele fere a garganta, começa a sair sangue dourado. Porque o sangue dourado, ele faz menção, referência aos antigos deuses, aqueles santos sentinelas que desceram à terra, Adão e Eva. E o que é o sangue dourado? É o sangue com ouro, tá? O nosso corpo, nós precisamos de ferro, de ferritina. Nós precisamos do ferro para fazer a condução elétrica, ok? Para fazer a condução elétrica. Então o ferro, ele é um condutor elétrico que está dentro do nosso corpo e que faz o nosso corpo funcionar. Só que o ferro, ele oxida e ele é um mau condutor elétrico. Ele é um mau condutor elétrico e ele oxida. Então, em contato com o oxigênio, o ferro oxida e aí começa a sair ferrugem, que no nosso corpo o sangue acaba ficando vermelho. Agora, se fosse ouro no nosso corpo, e aí é o ouro monoatômico, não é o ouro convencional, o ouro monoatômico. Se fosse ouro, em contato com o oxigênio, não oxidava. Então o ser humano ele conseguia viver muito mais. Quando você tem ouro circulando em suas veias, você não morre. Por quê? Porque o oxigênio é o que faz a gente envelhecer. Pessoas que fazem maratona de Cooper, que ficam correndo, elas parecem um maracujá sugado. Por quê? Porque elas respiram muito. O fato de você fazer grandes caminhadas, grandes corridas, ciclista, corredor, galera que respira demais, que faz muito exercício, tem uma carreira muito curta. Com 30 anos, o jogador de futebol com 30 anos, 35 anos já para de jogar futebol. Porque é tanto que o cara fica treinando e respirando, que o cara respira para duas pessoas, três pessoas. E aí o fator do cara estar colocando oxigênio muito no seu corpo, ele vive menos. Agora a tartaruga que respira bem pouquinho, cara, uma coisa mínima, vive 150 anos. Então, o que nos envelhece é o oxigênio, tá? O que na verdade é o que nos mata, né? Mas aí é o seguinte, antigamente era o ouro monatômico, então não oxidava. E aí você não envelhecia, ok? Outra coisa importante, inclusive eu acho que foi Abraão que pediu a Deus para que pudesse envelhecer, porque os caras não envelheciam, velho. Acho que Abraão pediu a Deus para que pudesse envelhecer, para que Sara deixasse de ser cobiçada pelas pessoas, porque onde ele andava, Sara era cobiçada. E ele estava cansado daquilo ali, tá? E Abraão, frouxo como ele era, deixava a mulher dele se deitar com outros homens, né? Não foi isso que Deus ensinou nos mandamentos. E aí ele pediu a Deus para que envelhecesse, e quando Abraão e Sarai, né, envelheceram, o que aconteceu foi que ninguém mais se importou com eles, ninguém mais queria deitar. E aí Abraão era tão medroso que eles queriam pegar. Ele ia para um lugar com Sara, falava para Sara assim: Ó, você fala que eu sou seu irmão, porque se você falar que eu sou seu marido, eles vão, ó, nisso aqui em mim. Aí Sara falava que era o irmão. Aí chegava aquela mulher bela no acampamento, vou dar exemplo, acampamento Pérsia, acampamento egípcio, né, o povo mesopotâmico, que era da época de Abraão. E os caras levavam a mulher pro rei, o rei ficava lá molhando um biscoito 14, 15 dias. Aí de repente o rei começava a ter pesadelos, começava a ter pragas, inundava suas plantações, terremotos. E aí o rei começava a consultar os astros, né? Consultar os magos. E aí descobri que aquela mulher não era irmão de Abraão, ela era a esposa. E aí eles chegavam em Abraão e falavam assim: por que que você fez isso conosco? Por que que você nos amaldiçoou? E não sei o quê. Né? Aí fala assim: ó, nós vamos dar tanto de ovelha, tanto de ouro para você como repartição. Nunca mais volte para cá e peça ao seu Deus para que não nos amaldiçoe. Ou seja, Abraão ele tinha uma conduta que as pessoas que deitavam com a mulher dele, ele enriquecia. Então, assim, começar a pensar fora da caixa, você vê que não era boa índole, cara. Não era boa índole. Aí o que aconteceu? Chegou um ponto que isso estava acontecendo com tanta frequência, e Abraão já tinha dinheiro demais, ele foi lá e. Naquela época não tinha religião, tá, pessoal? Então estamos falando de uma época de 5, 6 mil anos atrás, a qual conhecemos. É muito mais antiga do que isso, mas uma época antiga, tá? Nem tinha judaísmo naquela época, tá? Formou milênios depois.
Então Abraão ele não tinha essa cultura judaica. Abraão veio uma era, pessoal, que tanto o Islã, o judaísmo, o cristianismo, nada tinha formado. Então, assim, é uma ramificação para as três religiões. As religiões abraâmicas, tá? Então não tinha religião naquela época. Então, assim, não tinha como você pedir o cara para ser celibato ou simplesmente, sabe, cumprir com seus requisitos, porque não tinha religião naquela época. Era tudo meio que maluco e primata lá, com algumas leis humanas. E aí aconteceu foi o seguinte, tá? Depois desse pedido eles envelheceram. Então o fator que nos envelhece hoje o que nos torna hoje envelhecidos é por conta de Abraão. E Abraão ele fez isso, eu vou te falar o porquê também. Porque ele via os seus parentes morrerem do dia para noite. O que acontecia? Você não envelhece, mas Deus limita a tua estadia na Terra. Então a pessoa tá super do bem, assim, do bem forte, e de repente, do dia pra noite, a pessoa morre. E aí não sabiam a causa do porquê que a pessoa morreu. E aí o Abraão falou assim: não, Deus, coloca de uma maneira que a gente saiba que tá envelhecendo. Porque ele observou as frutas apodrecem, envelhecem, e ele queria o mesmo fator. Porque quando você vai envelhecendo, você sabe que você vai morrer, a sua morte está chegando próxima. Aí você vai deixar um testamento, você vai ensinar o que é importante para os seus filhos. Então ele queria essa pegada. Por isso que nós passamos a envelhecer. Porque senão você está vivendo sua vida e de repente o negócio apaga, você nem sabe, está com o corpo ok, entendeu? Então o sangue era dourado de ouro na época de Adão e Eva. Mas aí vivemos milênios, fora a época dos antigos deuses, né? Os anjos caídos. E aí o que aconteceu? Toda a humanidade caiu em transgressão, toda a humanidade. E aí veio o grande dilúvio na época de Noé. Noé também tinha sangue vermelho, não, desculpa pessoal, sangue dourado. Noé também tinha sangue dourado, só que e os seus filhos também. Só que os seus netos, aquilo que nasceu ali, o que nasceu passou a ter sangue eu não sei se é prata, tá? Pra te falar bem a verdade aqui, eu acredito que seja prata. E aí, basicamente, ele não oxida com o ferro igual o ouro não oxida. Mas a prata, ela começa a ter sinais de oxidação. Então, os caras não viviam mais eternamente, os caras já tinham uma data, né? Pra poder ir dessa pra melhor. Então, passou a ser a prata. E aí, basicamente, nós temos alguns filmes que mostram, eu acho que Deuses do Egito também mostra isso, que os caras, quando feridos, eles soltam um sangue de prata, tá? E aí, basicamente, começou a deteriorar. A estatura humana decaiu muito de altura, a longevidade caiu, o ser humano já não era mais. Os caras passaram a qualquer coisinha ter problema de SAUDE. E aí começou. A coisa começou aqui. Depois da época de Noé, teve muita porcaria que aconteceu. Inclusive no Império Grego, o sangue era de cobre. O cobre, ele já oxida muito mais do que a prata, tá? E muito mais do que o ouro. Então, assim, já viviam menos. E depois nós tivemos outra revolução, que é onde nós vivemos, ó, que é o sangue de ferro. Esse de ferro é o que nós temos, é o vermelho, é o penúltimo, tá? E a próxima descendência vai ser ferro misturado com barro. Eu acredito que é outro nome aqui. Eu não posso falar, não posso falar, mas eu acredito que é outro nome aqui. Eu acredito que aqui é outra coisa, tá? Eu não acredito que é ferro misturado com barro, não. Eu, francamente, eu não posso falar o que é aqui, nem vou falar, mas eu acho que é outra coisa aqui. A última linhagem sanguínea na Terra será negra. O sangue terá a cor da minha blusa, assim, ó. A cor da minha blusa aqui, ó. Será essa cor aqui, ó. A última linhagem sanguínea será essa cor aqui, ó. A cor da minha barba, tá? Será basicamente essa aí, tá? E aí vai ser uma estatura bem menor também, ok? E assim, a coisa tá caindo. Então eu imagino que isso aqui. Por isso que eu não acho que nós somos a última geração. Nós somos a penúltima, tá? Nós somos a penúltima. E aí, pessoal, a próxima geração, os caras não vão chegar nem a 35 anos. É dito que os caras, que assim, o limite da humanidade da próxima geração é 35 anos, mas os caras vão chegar a 16, 20 anos no máximo. Eles vão viver muito rápido. A criança já vai nascer com o olho aberto, já vai nascer falando, caminhando. Em 2 anos já vai ter o mesmo desenvoltura de uma criança de 5 anos. E ela vai. Só que ela vai ser pequenininha, tá?
pequenininha. E aí a próxima geração agora é essa. E nós estamos justamente no período de transição. Né? Não tinha época melhor pra tu nascer, meu irmão. Tu tá fudido. Porque tu nasceu nesse período de transição aqui, ó. Assim como você, assim como eu, nós seremos os pé grandes. Nós seremos as lendas pra essa galera. Né? Talvez aí, eu espero aí que toda essa transição demore mais de 100 anos, tá? Para que eu possa viver aí em paz. Né? Não ter que me embocar num buraco da floresta por acharem que eu sou um gigante. Eu falo isso brincando, as pessoas dão risada, mas a realidade é triste, meu irmão. Você já viu aqueles gigantes que brotam da montanha com 6 a 8 metros? Não tem roupa pra eles porque ninguém consegue confeccionar. Os caras falam um idioma que ninguém sabe que idioma que é. Pois é, adivinha, né? Adivinha. Por isso que eu tô falando aqui, cara. Né, a gente é rir pra não chorar. Mas aí, pessoal, tem algumas coisas interessantes aqui pra vocês, tá? O, o próprio o próprio Estados Unidos, né, o jornal de Washington, tem uma lenda, né? Tipo assim, eles dizem que é uma lenda, né? Eles dizem que isso aqui foi uma peça teatral e não sei o que, blá 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 blá. Mas basicamente é o seguinte, ó. The Escape Gigantes Adventures in Washington. Aí ele fala o seguinte, ó. As aventuras dos gigantes que escapou em Washington, tá? Aí eles mostram aqui o gigante, né, chegando, com roupa e tudo, chegando aqui em Washington, onde as pessoas são menores. Perceba o tamanho desse ser humano, o tamanho desse cara que é maior, e esse cara aqui. E aí tem todo um documentário falando que esses caras eram grandes, gigantes, não sei o quê. O Washington afirmando a existência de gigantes. Inclusive, esses caras, eles faziam palestra em círculos, né? O olho que tudo vê, a sociedade do olho que tudo vê, não sei o quê. Faziam palestra, palestra não, desculpa, apresentações em círculo. Aí eles mostram aqui, ó, o gigante que chegou e estava presente em Washington. Olha só a imagem aqui, ó. A multidão foi ver ele, tal. Deixa eu pegar uma outra imagem. Aqui, ó. Tá vendo? Ele visitou, né? Conversava com os caras. Olha o tamanho do cara, é o gigante, meu irmão. E depois, né, de um tempo ele foi embora, tá? E aí você tem uma foto antiga da Guarda Nacional. Olha o tamanho dos caras e o tamanho dessa nova guarda. É o que eu falei, ó. É o período de transição, ó. Essa geração aqui é a última geração alta. Os filhos já nascem nessa estatura menor aqui, ó. Tá vendo? Por que a mulher gosta de homem grande, homem alto? Não é porque a mulher gosta. É porque o dentro dela, o instinto dela fala que os homens mais altos eles têm o DNA menos corrompido. Só isso. Que ela quer pegar uma boa prole. É basicamente isso. Não estou dizendo que quem é mais baixo é pior, não. Estou falando disso. Mas esse é o pensamento, tá vendo, Laura? Aí foi reduzindo de estatura e tamanho. As pessoas elas não têm concepção disso, mas o mundo ele deixa de existir assim, de uma maneira inacreditável. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, só para vocês terem mais ou menos aí uma ideia, tá? Isso aqui é o famoso, isso aqui é o famoso templo, tá? Templo de Salomão, né? O tabernáculo também ele é organizado dessa maneira. Então, olha isso aqui, ó. Isso aqui é o templo, né? Olha só. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Olha só. Isso aqui é uma representação de como que funciona o sacerdócio. A cultura judaica, Deus falou para os judeus se organizarem em hierarquias. E existe uma hierarquia que são dos levitas. Os levitas, eles foram concebidos para cuidar do templo de Deus. Então, eles criaram um templo, né, para que pudesse ser cuidado, né, da maneira que se falava ao povo de Israel do passado. Pois bem, né? Só que o que é o templo de Deus? Somos nós. Olha aqui, ó. Olha a organização do templo, né? Olha como é que os caras faziam a organização do templo. Você tinha o altar de sacrifício e a entrada, que são os pés, ok? Você tinha aqui o braseiro. Você tinha aqui, ó, olha só, a varanda e o lugar sagrado, que é essa parte do corpo aqui. Você tinha as células do sacerdote, que são os braços. O altar, começando aqui em cima, tá? A boca e o turbante do sumo sacerdote.
e os sagrados dos sagrados que tava aqui, ó. É basicamente o corpo humano, meu irmão. Se tu pegar o templo de Israel lá e olhar, é basicamente o corpo humano. Aí eles mostram que é a mesma coisa, mesmíssima coisa. E aí você vê o tempo todo, deixa eu pegar uma imagem aqui, o tempo todo isso, ó. Ó, o olho que tudo vê, ele é basicamente a glândula pineal do corpo humano. Então, assim, o tempo todo a galera tá fazendo essa menção e referência aí, tá? E aqui são algumas imagens, ó, do que seria um pé de um gigante. Olha aqui, ó, o tamanho de uma mão, ó. Olha só. Pra você ver o tamanho de uma mão no passado. Olha o tamanho da pegada de um pé, tá vendo? Então a coisa, ela mudou muito. Ó, o tamanho do pé de um cara, o tamanho do pé desse gigante aqui, tá vendo? Então a coisa, ela foi mudando, foi mudando. Olha o tamanho desse pé aqui. Esse aqui tinha 60 metros de altura, ó. Pelo menos próximo disso, olha o tamanho do pé. Então o que que eu quero que você entenda hoje, tá? Depois eu coloco algumas outras. Vou colocar de uma vez, ó, o pé visto de longe. Ó, mais pegadas de pé. Mais pegadas de pé aqui. Mais pegadas de pé. Tá vendo? Pegadas de pé. A coisa é sinistra, ó. Tá vendo? Pra quem não viu aqui, ó. Tá vendo as pegadas aí, ó. Tá, tô avançando. Depois você pode pausar o vídeo pra você ver com carinho, tá? Ó, pegadas de pé. Tá vendo? Ó? Essa aqui é uma pegada recente, tá? Eu, se eu fosse esse cara, eu não ficaria ali, não. Mas basicamente é o seguinte, pessoal. Voltando aqui ao assunto pra gente poder finalizar. Então o Adão, ele tinha 60 metros de altura. Segundo é o que se sabe, tá? E hoje nós temos 1,80 m, 1,70 m. O que acontece? A próxima geração, ela vai ser bem menor do que nós. Se a gente considerar o fator decaimento de Tartária, onde tinham seres humanos de 8 metros e passamos a ter 1,70 m, 1,80 m, a gente pode dividir a nossa estatura por 5. Se você dividir, eu vou fazer a calculadora aqui. Se você dividir 1,80 dividido por 5, nós temos 36 centímetros. Então, a próxima geração vai ter 36 centímetros, em média. 120 anos dividido por 5 dá mais ou menos 23 anos de idade, a estatura máxima. Então, as pessoas vão viver bem menos, tá? Bem menos do que a gente. Bem menos do que a gente. Então, assim, galera, não vai, cara, a vida desses caras vai ser um sopro. A última geração. Só que é dito que essa última geração já vai ser uma geração totalmente corrompida, né? Assim, os seres humanos, tipo, homem vai ser mais escasso que o ouro de Ofir, pessoas justas vão ser mais escassas. Então, tipo assim, essa já é a última geração que vai brotar e acabou, né? Você tem que lembrar que existem seres humanos sem alma, tá? Existem seres humanos sem alma. Talvez não seja de conhecimento de vocês, mas Deus não vai colocando alma em tudo que vê. Por exemplo, o Minotauro. O Minotauro não é criação de Deus, é um híbrido. Você acha que Deus vai lá e coloca uma alma ali? Não. Então, muito desses seres, eles não tinham o espírito de Ruach Kadosh, o Espírito Santo, o Espírito da verdade dentro deles. Nós somos a última geração com o Espírito da verdade. Eu acredito, tá? Sem brincadeira, eu acho que a próxima geração vai ser assim, 1 em 1 milhão. Nós, hoje é 1 em 1000, né? Praticamente das pessoas que se salvam hoje é 1 em 1000, mas a próxima vai ser 1 em 1 milhão. E aí vai ser uma geração muito rápida, muito rápida. É uma geração que não vai viver, assim, ela vai se erguer e se destituir em 30, 40 anos, cara. A nossa geração demorou 500 anos, essa aí vai ser bem rápida, tá? Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte: se nós formos analisar a história da humanidade, ela é algo surreal. Surreal mesmo, tá? Não podemos. Eu não posso comprovar pra você a veracidade desse vídeo, nem das informações aqui faladas, porque não tem um livro batendo carimbo e falando, ó, essa é a verdade absoluta e pá, pá, pá. Não tem, cara. A gente aqui usa uma especulação. A gente tem imagens de pés gigantes em rochas. A gente usa uma especulação. Agora, comprovar a veracidade, infelizmente, não dá, né? Não dá. Então fica a dica para cada um de vocês, tá? Eu acho interessante a gente ressaltar sobre isso. Mas, pelo menos, algo que vai além da toca do coelho, né? Uma verdadeira Red Parará Pururu Pio na vida de vocês. Bom, quem quiser conhecer meu trabalho, restam apenas 3 vagas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que as vagas já tenham esgotado, então confere na descrição. Você vai ter o meu contato pessoal. Cara, tem cada coisa que você vai aprender.
Não só desatar as amarras do sistema, a proteger o seu patrimônio, porque, cara, você vai precisar. Esse ano tu vai precisar. Mas não só isso, como também tem certos assuntos. Tem uma coisa que eu não posso falar de jeito nenhum aqui. O YouTube não me deixa falar de jeito nenhum. Mas tem uma coisinha que eu tenho certeza que vai ter valido o maior investimento que você fez na sua vida, cara. Mas eu não posso falar aqui. E tá dentro do conteúdo premium, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha agraciado todos vocês, tá? Vou ficando por aqui. Fique na paz.